Em 2020, eu estava dirigindo o distrito de Ômega, Sambizanga. E naquela altura, a Covid estava no seu auge. Todos estavam agitados. E uma das membros naquele lugar, naquela comunidade, naquele distrito, estava doente no hospital. Com uma outra enfermidade, mas só que a entrada no hospital, ela estava barrada. Pouca gente tinha acesso ao hospital. Aliás, não poderia haver aglomerações. Então, junto de um ancião, fizemos os possíveis para podermos visitar aquela jovem que estava acamada no hospital de Cacoaco. Posto em Cacoaco, fizemos a solicitação, nos permitiram por alguns segundos, alguns minutos, entrar e conversar e orar com aquela jovem. Entramos, oramos com aquela jovem. Ela estava tão doente e nós levamos a esperança até ela. Passaram-se muitos meses e eu não voltei a ver aquela senhora. Certo dia, enquanto saía do distrito do Ômega, na Sonangol, e ia cruzando a pedonal para pegar o táxi do outro lado e ir para Cacoaco, na pedonal eu ouço alguém gritando: "Pastor! Pastor! Pastor!" E eu não parava, porque hoje em dia há muitos pastores. Alguns não é pelo título, mas porque o nome deles mesmo é pastor. Então eu ignorava. Mas esta voz insistia gritando: "Pastor, pastor, pastor." Então eu parei. E quando eu parei, eu olhei na direção em que a voz vinha e vinha uma jovem correndo. E esta jovem, ao correr, enquanto ela se aproximava, ela abria os braços para poder me abraçar. Como o pastor Bernardino não tem como de costume abraçar a todo momento e qualquer pessoa, ela assim que abre os braços, eu tentei esticar as minhas mãos para saudá-la de primeira, mas ela insistiu em abraçar e eu abracei. E depois ouvi outra mulher que vinha a correr. E eu reconheci a segunda mulher. Era uma mãe também do distrito. E ela disse: "Pastor, não me reconhece?" Eu olhei para a jovem e disse que não te reconheço. Ela disse: "Pastor, eu sou aquela jovem que o pastor visitou no hospital naquela data." Eu olhei para ela, estava forte, eu não lhe reconheci na verdade. Ela disse: "Pastor, o pastor me visitou no momento em que eu não esperava por visita. O pastor orou por mim e quando eu vi o pastor a cruzar a pedonal, eu me senti no dever de correr, dar um abraço no pastor e dizer: Pastor, muito obrigado pela visita." Como eu me senti? Não tem como explicar. Eu tenho um amigo chamado Tabo. E este meu amigo, ele não sabe cantar. Ele é daqueles que quando canta, ele desvia de vozes. E um dos dias nós estávamos na igreja a adorar. E ele estava a cantar tão alto e estava a me influenciar. Então eu olhei para ele e lhe perguntei: "Tabo, por que você grita tanto? Realmente não tens assim um cantar muito favorável, mas por que gritas tanto?" Ele disse: "Santos, um dia eu vou te explicar." E realmente um dia ele chegou até mim e começou a me explicar. Ele disse o seguinte: "Santos, eu cresci numa comunidade chamada Soweto, na África do Sul. O crime ali é terrível. O jovem, a probabilidade de serem bandido é superior, é alta. E eu saí daquela comunidade, Santos, eu vim para Soluço me formar para ser pastor e eu dou graças a Deus porque em meio a tanta influência para o mal, eu consegui sair daquela comunidade com o chamado a servir a Deus como pastor. E por isso, quando eu canto, eu grito. Eu sei que não sei cantar, mas eu grito como expressão de gratidão pelas coisas que Deus fez na minha vida." E eu lhe disse: "Podes começar a gritar, já não me preocupa." Este homem, ele grita agradecendo a Deus. E Jesus, ele diz: "Não eram 10 quando pediram por cura, por que agora que foram curados, apenas um regressou?" Muitas das vezes, quando nós estamos aflitos, nós oramos. E eu aprendi uma experiência quando estava
no Zimbábue em 2016, me formando para ser pastor. Quando chegava o momento dos exames e a escola apertava para o pagamento de propinas, a igreja enchia às 5 horas e às 18 também. Estudantes enchiam a igreja pedindo a Deus que providenciasse propinas. Mas quando a fase de exame passava, você olha a igreja na hora de oração às 5 e às 18, a igreja não tinha muita gente. Por quê? Porque muitos já receberam a bênção e esquecem de voltar para agradecer. Muita gente, quando não tinha o trabalho que hoje tem, ele era alguém fervoroso, orava constantemente, ia para a igreja constantemente, mas hoje que Deus lhe deu a bênção, hoje que tem o emprego que tem, hoje que tem a posição que tem, esqueceu-se de voltar para agradecer. Nós temos sido ingratos como os 9 leprosos. Pedimos a Deus por uma bênção e nos esquecemos de agradecer. Pedimos a Deus por uma promoção e nos esquecemos de voltar para agradecer. Pedimos a Deus pela saúde de um querido na nossa família e nos esquecemos de voltar para agradecer. E muitas das vezes ainda cometemos loucuras. Cometemos loucura. Nós esquecemos de agradecer ao Deus que nos dá saúde. E nós decidimos pegar o salário para irmos à festa com amigos que nem sequer estiveram presentes no momento em que oramos, pedindo a Deus pela bênção que recebemos. Voltei para agradecer. Este homem, ele volta para agradecer. E quando volta para agradecer, ouve as palavras de Jesus no versículo número 19. De Jesus: levanta-te, dizia Jesus ao homem. Porque o homem estava no chão. Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maranata. A tua fé te salvou. Todos os 9, eles foram curados, mas não foram salvos. Este homem, ele foi curado e salvo em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor toque o nosso coração. Você que é filho de Deus, que abandonaste a Deus após uma promoção, que Deus fale para você nesta noite. Volta para agradecer. Você que é um filho de Deus, que orou tanto por uma bênção e quando Deus te deu aquela bênção, traduziste a bênção para a perdição da sua própria vida, volte a Deus. Volte para agradecer. E ao voltares para agradecer, Deus ainda salvará a sua vida.